Boa tarde. Hoje é dia 24 de outubro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: a Júlia, a Vitória, o Micael, o Eric, a Evelyn, o Vitor, o Cauã, o Luiz Miguel, o Igor, o Matheus, o Enzo, o Jonathan, o Eduardo, o Gabriel, a Ana Júlia e a Adriane. Os demais alunos, por motivo ou outro, estão faltando hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck. Quando o aluno falta, ele tem a obrigação de assistir e colocar a sua matéria, atividade e conhecimento em dia, para não ficar desconectado da realidade das aulas de matemática, né? Tem uns que aparecem de vez em quando. Outros frequentam, mas outros, quando faltam, infelizmente não assistem, acaba perdendo a sequência. Todos recebem o mesmo link para rever na hora de fazer o Tarefa São Paulo ou para uma revisão em caso de dúvida. Essa aula, no caso, não tem Tarefa São Paulo, né? Agora que eu lembrei. É a correção das atividades do Tarefa São Paulo. Das aulas 1, 2, 3, 4 e 5 e 6 da semana anterior. Aulas do 4º bimestre, material de Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início então às correções. Jonathan, responde essa primeira para mim, já que você está de conversa aí. Né? Não vai ser assim agora, tá? Mas próximo eu vou perguntar. Fiquem atentos, todo mundo pode ser chamado para responder. Seja atento para não ficar boiando na hora de responder, tá bom? Então lá, aula 1. Já voltou a conversar? Aula 1. Circunferência, aula de nivelamento. Se o diâmetro de uma circunferência mede 10 centímetros, qual o valor do seu raio? Calma, não responda. Hoje é dia 24? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Luiz, se a circunferência tem um diâmetro medindo 10 centímetros, qual o tamanho do raio? Se lembra o que é o diâmetro, que é a circunferência? Oi? Quantos que ele falou? 20? Luiz, se só confundiu uma coisa, deixa eu lembrar você. Isso, se confundiu o que é raio e o que é circunferência. A circunferência, o diâmetro, sai de um lado e vai para o outro, certo? Esse é o diâmetro. O raio sai do meio para o canto. Então, se o diâmetro tem 10, qual é o tamanho do raio? 5, muito bem, é isso mesmo. Então, só para lembrar, o diâmetro, isso, se inverteu. O diâmetro é o dobro do raio. Ou seja, o raio é a metade do diâmetro, tá bom? Combinado? Todo mundo entendeu essa parte? Sim, sim, sim. Sim, sim, filho? Então, vamos lá. Próximo. Exercício 2. Qual é a distância total de uma roda de bicicleta com diâmetro de 20 centímetros? Desculpe. Qual é a distância total de uma roda de bicicleta com diâmetro de 20 centímetros percorre? Qual é a distância total que uma roda de bicicleta com diâmetro de 20 centímetros percorre ao completar uma volta, considerando que o terreno seja plano e regular? Considere o π com um valor de 3,14. Então imagine o seguinte, aqui está a roda de bicicleta, certo? O diâmetro, a distância que ela vai percorrer é a sua circunferência inteira. Quando ela for rolando pelo chão, ela vai rolar a circunferência inteira e você vai descobrir quantos que ela percorreu. Então ela vai dar a volta e vai parar. Então eu tenho que descobrir o tamanho da circunferência. Quem lembra qual é a fórmula para descobrir o tamanho da circunferência? Quem lembra? Ninguém anotou?
É a primeira aula número 1. Foi a primeira aula nossa de terça-feira passada. Hã? Não, calma aí. Circunferência. Tem alguma coisa a ver com pi. 2 pirralho, isso aí. Lembra que eu falei para vocês? Fala errado por querer, só para entender. 2 vezes pi vezes raio. Para ficar mais fácil de você memorizar, se fala 2 pirralhinhos, certo? Agora é só trocar as informações que eu sei. Qual é o tamanho da circunferência que eu quero procurar? Qual é o valor 2? Quantos que vale 2? 2 é 2. 2 vezes o pi. Qual o valor do pi? Ele mandou eu usar o pi no 3,14 vezes. Qual o tamanho do raio? Não, olha melhor. O diâmetro é 20. O raio? 10. Lembre-se, diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Raio é a mesma coisa que o diâmetro dividido por 2. 20 dividido por 2, então o raio vale 10. Vamos multiplicar. Essa multiplicação primeiro. 3,14 vezes 2. 2 vezes 4? 8. 2 vezes 1? 2. 2 vezes 3? 6. Quantas casas depois da vírgula? 2. Devolve as 2. Então aqui deu 6,28. Agora multiplico por 10. Vezes 10. O que acontece com a vírgula quando eu multiplico por 10? Ela anda a casa. Para a direita ou para a esquerda? Quantas casas? Uma só. Porque é 10. Se fosse 100, 2. Se fosse 1000, 3. Qual é a resposta correta? Letra B. A volta inteira do pneu no chão vai andar uma distância de 62,8 centímetros. Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então não esquece, 2 pirralho quer dizer 2 vezes o pi vezes o raio. Alguém poderia falar assim, mas professor, eu fiz diferente. Eu fiz assim, circunferência é igual diâmetro vezes o pi. Será que dá certo? Circunferência é igual. Qual é o tamanho do diâmetro? 20. Vou multiplicar por 3,14. 3,14 vezes o 20. Corta o zero, vem aqui embaixo. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 casas depois da vírgula. 62,80 é a mesma coisa que 62,8 centímetros. Por que é a mesma coisa? Porque 2 vezes o raio é a mesma coisa que diâmetro. Poderia fazer assim também. Eu particularmente gosto do pirralho. 2 pirralho é mais fácil de lembrar, né? Tá bom? A atividade aula 2. A atividade 1. Qual é o assunto da aula 2? Polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Luiz, escolhe alguém para me ajudar. Gabriel. Vamos lá, resposta pessoal. Acertou, se errou, não tem importância. O que são polígonos regulares? A. São polígonos que possuem todos os lados com a mesma medida e ângulos internos com a mesma medida. Essa é a alternativa A. B. São polígonos que possuem pelo menos um ângulo interno maior que 180 graus. C. São polígonos formados por segmentos de reta que se cruzam ou possuem uma curva. E D. São polígonos que possuem lados de medidas diferentes. Quais deles são polígonos regulares? A, B, C ou D? Você acha que é a C? Vamos analisar. São polígonos formados por segmentos de reta que se cruzam. Já parou aqui. Nenhum polígono pode ter retas que se cruzam. Já não é, aqui já caiu na mentira. Se cruzam, não é polígono. Lembre-se, não pode cruzar. E possui uma curva, pior ainda. Não pode ter curva, também não é o polígono.
Então esse é um absurdo. Refaz o pensamento aí. É o A, muito bom. São polígonos que têm todos os lados com a mesma medida. Todos eles vão ter a mesma medida. E todos têm os ângulos internos também com a mesma medida. É a letra A, muito bom. A B, o que a B está falando? São polígonos que possuem pelo menos um ângulo interno maior que 180. Esses são polígonos côncavos, que tem um ângulo maior que 180 graus. Ele é côncavo, certo? São polígonos que possuem lados e medidas diferentes. Se são diferentes, não são regulares, são irregulares, tá bom? Então a resposta correta, Gabriel, era A mesmo, certo? Vamos lá, Gabriel. Escolhe alguém para me ajudar agora. Cauã. Como são classificados os polígonos em relação aos seus ângulos internos? A. Polígonos regulares e polígonos irregulares. B. Polígonos convexos e polígonos côncavos. Aqui era regulares e irregulares, né? C. Polígonos com número par de lados e polígonos com número ímpar de lados. Será que eles são classificados por ímpar e par? Polígonos abertos e polígonos fechados. Qual alternativa você acha que é correta? A letra B. Parabéns, é essa mesmo. Em relação aos ângulos, ele é ou convexo ou côncavo. Muito bom. Polígonos regulares e irregulares são em relação aos seus lados. Se ele tem todos os lados iguais, são regulares. Se não tiver todos os lados iguais, são irregulares. Polígonos com número par de lados e polígonos com número ímpar de lados. O que tem a ver esse negócio? Não, nada a ver, certo? E polígonos abertos e polígonos fechados. Onde que está o crime nessa alternativa? Não existe polígonos abertos. Se ele é aberto, ele não é polígono, ele é risco, certo? Então, resposta correta, letra B. Muito bem. Tarefa São Paulo, aula número 3, aula de quinta-feira passada, a primeira aula nossa. Tema: volume de cubo e paralelepípedo. Cauã, escolhe alguém para me ajudar. Jonathan. Vamos lá. Qual é o volume de um cubo que possui aresta de 3 centímetros? Foi legal com você, hein? Esse aqui é mais fácil até agora. Que tal o cubo, Jonathan? Quinta-feira se veio, né, Jonathan? Se não veio na sexta. Então é só lembrar aí. Isso é um cubo. Ele tem 3 centímetros aqui, Jonathan. Tem 3 centímetros aqui. E de altura ele tem 3 centímetros também. Eu quero saber a parte interna dele, o volume dele. Como que eu descubro o volume de um cubo? Vou dar uma dica. Eu tenho que fazer alguma coisa com essas 3 medidas. Você acha que é adicionar, é fazer mais, menos, vezes ou dividir? Vezes, muito bom. Então eu vou pegar o primeiro, 3 centímetros, vezes o segundo, 3 centímetros, vezes a terceira medida, 3 centímetros. Muito bom. Agora eu multiplico todo mundo, né, Jonathan? Então vamos lá. Volume é igual 3 vezes 3, Jonathan. Não, 3 vezes o 3. 9. Aqui deu 9. 9 vezes o 3. Tem importância. 27. Agora olha aqui. Centímetros vezes centímetros. Quando eu tenho uma coisa vezes ele mesmo, eu mantenho e elevo a quantos aqui? Elevado ao quadrado. Isso aqui quer dizer a área da base. Então, 9 centímetros quadrados. Centímetros quadrados vezes centímetros, centímetros cúbicos. Qual é a alternativa correta então, Jonathan? Qual? Letra C. Lembram se acertaram ou erraram essa? Hã? Acertou? Muita gente se empolga, vê lá 3 centímetros quadrados e coloca 9. Não é 3 vezes 3 vezes 3. Não é 3 mais 3 mais 3. Tá bom? Próxima. Jonathan, quem que vai me ajudar? O Eric. Ericão,
Vamos lá. Se o volume de um paralelepípedo, o que vem na cabeça quando você pensa em paralelepípedo? Cara, quando eu era criança vinha uma história na minha cabeça. A primeira coisa que vinha na minha cabeça era aqueles tijolinhos que faziam a rua antigamente. Já viram aqueles tijolinhos? Em vez de lajota era tudo tijolinho assim. É pedra mesmo isso aqui, né? E o nome disso aqui é paralelepípedo. Ah, vamos fazer a rua lá da rua do meu bairro, tudo com paralelepípedo. É um monte de tijolinho desse aqui, de pedra mesmo, certo? E aí, por que será que ele recebia esse nome de paralelepípedo? Por causa do formato dele. Ele tem o formato do quê? De um paralelepípedo, certo? Tá bom? Então, quando falavam para mim paralelepípedo era só isso aqui, só aquele tijolo, que aquele tijolo se chamava paralelepípedo. Depois, quando eu fui estudar na escola, né, lógico, eu aprendi que paralelepípedos são prismas com bases retangulares ou lados retangulares e bases quadradas. E aí agora quando fala para mim paralelepípedo, qual a primeira coisa que se vem na cabeça de vocês da forma geométrica paralelepípedo? Ninguém tem uma ideia que vem na cabeça na hora? Eu sou o tijolinho agora porque eu expliquei. E sabe o que vem na minha cabeça? Caixinha de leite. A caixinha de leite não é um formato de paralelepípedo? Eric, me fala mais alguma coisa que tem o formato de um paralelepípedo. Geladeira. Perfeito. Se ela não for chique, moderna, com curvinha, ela é um paralelepípedo. Caixinha de pasta de dente é um paralelepípedo? Sim. Lógico que é. Né? A caixinha, não o tubo não. Oi, caixa de sapato é paralelepípedo? Cuidado que ele vai responder. O caixão é paralelepípedo? Não, porque ele tem um formato um pouquinho mais... Certo? Vai que é. Quando eu fiz marcenaria, quando eu fazia o curso lá, né, fazia caixão para a prefeitura, né? Era assim o caixão. Era o formato de paralelepípedo. Quando eu tinha 12 anos, a gente fez marcenaria no curso do Senai e a gente produzia caixões para quem não tinha dinheiro na época comprar, a prefeitura dava o caixão. Chefe, marceneiro também. Hoje eu não sei fazer mais nada, mas antigamente sabia. Então, Eric, vamos lá. Não esqueça que isso vai me ajudar. Se o volume de um paralelepípedo, quer dizer que o volume dele é de 360 centímetros cúbicos e possui um comprimento de 6 centímetros, a largura de 5 centímetros, ele quer saber a altura é x. Como que eu vou descobrir o valor desse x, Eric? Você lembra como que é a fórmula para descobrir o volume de um paralelepípedo? Parecido com o que o Jonathan acabou de fazer aqui. Qual é o volume do cubo? Jonathan acabou de fazer. Aqui é o lado A, aqui é o lado A, aqui é o lado A. O que eu fazia com os lados? Multiplicava todo mundo, né? Volume é igual a A vezes A vezes A. No cubo, no caso, fica A elevado ao cubo. O paralelepípedo é parecido. Só que aqui eu tenho A, B e C. O que eu faço com os lados? Multiplica também. Preciso pôr A? Eu já conheço isso aqui. Quanto que ele vale? 5. 5 vezes 6 vezes o x. Tudo isso vai dar quantos? Então o volume você já sabe. 360 é igual 5 vezes x, 5 vezes 6 vezes x. Quanto que é 5 vezes 6? 30 vezes um valor que você não sabe dá 360. Então 30 vezes um valor que você não sabe dá 360. Você quer descobrir o valor do x? O que se faz aqui, Eric? Quando eu quero descobrir o valor do x, eu tenho que deixar ele sozinho ou ele acompanhado? Sozinho. X é igual 360. Esse 30 que está multiplicando faz o que, Eric? Passa dividindo. Muito bom. E agora? Dá para fazer de cabeça? Não, né? Mas se você cortar um zero aqui, não fica mais fácil? Agora sim. 36 dividido por 3.
3 vezes 10, 30. 3 vezes 11, 33. 3 vezes 12, achou então. Então aqui é 12. Qual é o tamanho da altura? 12. Professor, esse desenho é errado. Desenhei errado. Repararam que eu desenhei errado ou não? Onde que eu errei no meu desenho? A altura, né? Por que a altura está errada? Esse lado tem 6 centímetros. Esse lado tem 5. E o que tem 12 é bem pequenininho. Eu não sabia qual era o tamanho. Agora eu vou desenhar certo. É alto, maior, é o dobro da largura dele, do comprimento. Entenderam? Então eu desenhei só para ter ideia. Eu não sabia qual era a resposta. Agora que eu sei que a resposta é grandona, 12 eu aumento o desenho. Certo? Muito bem, Eric. Escolhe um coleguinha para me ajudar. Quem? O Vitor. Vamos lá, Vitor. Vai desenhar o Fusca aí agora, presta atenção. Ah não, paralelepípedo. Vamos lá. Aula 4. Probabilidade. Probabilidade é legal, hein? Vitor, número 1. Qual a probabilidade de jogar um dado de 6 faces e o resultado ser um número par? Primeira coisa, probabilidade é igual número do evento favorável sobre o número do espaço amostral. E agora, Vitor? Espaço amostral. Quais são os números que podem sair num dado? Só 6 que pode sair? Não, quais são eles? O 1, 3 e 2. Só isso que pode sair num dado? Vamos começar de novo? Escuta a dica que o Jonathan deu para você aí. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, quantas possibilidades tem quando você joga o dado? Tem 6 possibilidades. Quantos são par? Quais desses números aqui é par? O 2, o 4 e o 6. Quantos par são? Isso. Opa. Então, eu tenho quantos pares? 3 pares. Aí você olha a alternativa, você fala, mas que ganho. O professor Ricardo ajudou eu errado aqui. É 3/6 a resposta? Qual alternativa é 3/6 aqui? Nenhuma, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma fração equivalente. Você vai procurar um número que dê para dividir o de cima e o de baixo. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Vamos tentar primeiro 2, Vitor. 3, dá para dividir por 2 sem dar resto? Se tem 3 balas, tem que dar uma bala para cada um e quebrar a bala no meio ainda, né? Então não dá. Mas 3, dá para dividir por 3? Se tem 3 balas, dá para dividir para 3 pessoas? Sim, né? E quantas balas cada pessoa vai receber? Não. Se tem 3 balas, você vai dividir entre vocês 3. Cada um ganha 3 balas? Cada um vai ganhar quantas balas? Uma. Muito bem. E esse aqui de baixo, 6 balas, dá para dividir por 3 pessoas? Dá. Se você tem 6 balas e vai dividir entre vocês 3, quantos cada um vai ganhar? 3 balas? Uma bala? Pensa comigo. Você tem 6 balas. Uma. Quantas balas sobrou? 3. Mais uma. Acabou as balas. Quantas balas cada um ganhou? Não. 2 balas, filho. Meio. Tem essa alternativa ali? O Vitor está na dúvida ainda. Não tem do jeito que está aqui, Vitor. Mas tem dessa maneira? Tem. Resposta correta, letra C. C de cristão. Escolhe alguém. Quem? Miguel. Miguel já foi. Ele caiu no sorteio. Eduardo. Miguel também conhecido como Eduardo, é? Qual a probabilidade, Eduardo, de lançar um dado 10 faces? Um dado que tem 10 faces. Se ele tem 10 faces, quais são os números que vai ter?
Então vamos lá. O espaço amostral dele. Quais são os números que tem num dado que tem 10 faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem mais? Não, né? 10 faces. Muito bom. Vamos ver a pergunta. Obter o número múltiplo de 3. Ai, ai, ai. O que é múltiplo de 3, Eduardo? Você sabe o que é múltiplo de 3? É quando um número multiplicado por outro número natural dá 3. É mais fácil olhar na tabuada. 3 vezes 0, qual a resposta? 0. Esse 0 é múltiplo de 3. Na verdade, o 0 é múltiplo de todo número, né? Agora aqui, 3 vezes 1, qual é a resposta? 3. 3 é múltiplo de 3. Tem 3 aqui no dado? Sim. Então o 3 pode cair, né? 3 vezes 2 dá quantos? 6. E o 6 tem aqui no dado? Tem. 3 vezes 2 dá 6. Pode cair o 6 também? Pode. E 3 vezes 3 dá quantos? 9. Tem 9 nesse dado? Tem. 9. E aí 3 vezes 4 dá quantos? Quantos? 12. Tem o 12 no dado? Não. Parou aqui então. Então vamos lá, montando a probabilidade. Total de números que pode cair no dado, 10. Pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quais deles são múltiplos de 3? 3, 6 e 9. Quantos deles são? 3. Qual é a resposta aqui então? 3 sobre 10. Qual alternativa é a correta? Não está em fração, né? Você acha que é a B? Acertou. Porque como que eu leio essa fração 3 sobre 10? 3. Quando é 4 embaixo, se fala 3 quartos. Quando é 10 embaixo, se fala 3 décimos. Como que eu leio esse número? 3 décimos. Posso ler 0,3? Pode, mas o correto é 3 décimos. Ah, mas eu ainda estou na dúvida. Faz 3 dividido por 10. 0 vezes 10, 0. Baixou 3. Tem mais ninguém para baixar. Quer dizer, sobrou 3. Não tem ninguém para baixar. Põe uma vírgula, aparece aqui. 3 vezes 10, 30. Então deu 0,3. Lembrando, Eduardo, que toda fração é uma divisão. Muito bem. Toda fração é uma divisão. Chegou na forma de fração, divide. Eduardo, escolhe um coleguinha. Quem? Adriele. Judiou da Adriele, hein? Caiu uma difícil para ela. Khan Academy, esse aqui. Lembra da aula do Khan Academy, turma? O que são projeções ortogonais? Aqui no caso, você só vai falar a letra. Bom que não precisa calcular, tá bom? Então vamos lá, vou ler para você. Presta atenção todo mundo. São desenhos em perspectiva de figuras espaciais. São desenhos que representam as cores de uma figura espacial. São desenhos que representam as sombras de uma figura espacial. Ou D, são desenhos de duas dimensões que representam as vistas de uma figura espacial. Qual que você acha que é a correta? A, B, C ou D? A B. Bom, a B, o que está matando ela aqui, isso aqui, ó. Cores. Então, projeção ortogonais não tem a ver com cores. Não pode ser a B. Escolhe outra. A D são desenhos de duas dimensões, né? Que representam as vistas de uma figura espacial. Eu vou ser bem sincero para vocês. Duas eu ficaria na dúvida. Entre A e a D. A A fala que é desenhos de perspectiva de figuras espaciais. Figuras espaciais são tridimensionais, não é? Perspectiva é da onde a pessoa está olhando.
Pode ser na lateral, na superior, na inferior, na lateral esquerda, na lateral direita, não é assim? E a D fala, são desenhos de duas dimensões que representam vistas de uma figura espacial. Qual que vocês marcariam? Vamos fazer uma pesquisa rapidinho. Quem marcaria A, levante a mão. 1, 2, 3, 4. 4 alunos marcaria A. Quem marcaria a D, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Algum aluno, 3 alunos esqueceram de levantar a mão, não marcaria nada. Tem 16 hoje aqui, né? 3 alunos não falou nem A e nem D. Fiquei triste com isso. Mas vamos ver qual era a correta? A D. Tá? Porque a perspectiva pode ter aquela de profundidade. Quando você vai fazer assim, desenho de uma mesa, aí eles colocam lá a sombra, como que ficaria no ponto de fuga, essas coisas, tá? Então são desenhos de duas dimensões que representam as vistas de uma figura espacial. Número 2. Khan Academy ainda. Escolhe alguém, Adriane. A Júlia. Em que situação seria útil as projeções ortogonais para representar figuras planas, para representar figuras tridimensionais, para representar apenas uma vista de uma figura, ou para representar apenas a face que está voltada para o observador? Figuras tridimensionais. Essa é a pergunta que eu achei que mais tinha para confundir as pessoas, né? A única que eu acho um absurdo é essa aqui, ó. Para representar figuras planas. Essa é uma figura plana. Represente ela. Né? Já representei, já está. Figura plana já é representada. Para representar figuras tridimensionais, tem um cubo, certo? E eu posso estar olhando de cima, da lateral, do outro lado. Para representar apenas uma vista da figura. Pode confundir, porque ela representa uma vista, mas pode ser uma vista lateral, uma vista superior, ou para representar apenas a face que está virada para o observador, né? Então a correta é a B mesmo. Muito bom, Ju. É figuras tridimensionais, tá bom? Jonathan, vai ajudar de novo? Já está conversando, homem do céu. Vocês dois aí, vocês 3, eu chamo trio para ajudar. Júlia, escolhe alguém. Vitória. Vamos lá, Vitória. A aula 6 fala sobre arcos e ângulos da circunferência. Aula 1, né? Um ângulo central, cuja circunferência está dividida em 4 partes. Ela está dividida em 4 partes. Uma de 120 graus, outra de 25 graus e a outra de 60 graus. Qual o ângulo central que não está marcado? Qual o tamanho desse ângulo aqui? Letra D. Vamos fazer a conta. Eu acho que você acertou. Eu vou fazer a conta, tá bom? Então a gente sabe que uma circunferência inteira tem quantos graus? 360 graus. Perfeito. Eu conheço 1, 2, 3. Quando eu somar os 3 e tirar do 360 menos a soma desses aí, eu vou descobrir qual que está faltando, não é? Então vamos lá. 120 mais 25 mais 60. Somando. 0 mais 5 mais 0, 5. 2 mais 2 mais 6, 10. Foi 1. 1 mais 1, 2. Então, 205. Quanto falta para chegar a 360? Só fazer a conta. Cuidado aqui, hein? Tem gente que faz isso aqui. 0 que tira 5, 5. 6 que tira 0, 6. 3 que tira 2, 1. 165. Por sorte, não tem essa alternativa para marcar. Como que eu tenho que fazer uma conta dessa? 0, dá para tirar 5? Não. Empresta do vizinho. O vizinho tinha 6 dezenas. Ficou com 5 dezenas e emprestou uma dezena para as unidades. Mas na unidade só entra moedinha de R$1. Uma nota de 10 vira quantas moedinhas de R$1? 10. Estou falando moeda aqui só para ficar mais fácil de entender.
10 que tira 5, 5. 5 que não tira nada, 5. 3 que tira 2, 1. Quantos graus? 155 graus. Muito bem, Vitória, parabéns. Próximo. Última de hoje. Escolhe quem que vai fechar a aula nossa. Ana Júlia. Acorda aí, Ana Júlia. Chacoalha a mulher lá. Qual é o valor do comprimento? Olha, o seu é chatinho, mas é legal de fazer. Qual é o valor do comprimento de um arco de uma circunferência que corresponde a um ângulo de 45 graus e uma circunferência com raio de 8 centímetros? Então preste bem atenção aqui. Aqui está o centro. O raio tem 8 centímetros. O ângulo aqui tem 45 graus. E eu quero saber qual é o tamanho desse trecho só aqui, ó. Tem várias maneiras de resolver. Uma delas é o seguinte. Para eu achar o tamanho da circunferência, primeiro exercício de hoje. Lembra? Isso. 2, ó, deram a dica para você. 2 vezes π vezes o raio. Vamos trocar quem eu conheço. 2 eu conheço. Π, ele não fala qual é o valor do π. Então aqui as respostas estão tudo com quem junto? Com o π. Eu tenho que converter o π para 3,14? Não. As minhas alternativas estão em π. Então eu deixo o π aqui. Qual o tamanho do raio? 8. Quantos que dá 2 vezes 8? 16. 16 π. Achei a alternativa. É essa, será? Não. Muito bem. Gostei de você balançar a cabeça logo de cara aí. 16 π é o tamanho da circunferência inteira. Eu quero só um pedaço dela. Você poderia fazer isso aqui, ó. 16 π dividido por 360 graus e depois se multiplica por 45 graus. Se descobre também, tá? Tem outro jeito ainda para fazer. Pensa comigo aqui, ó. 45 graus. 45 graus é a circunferência dividida em quantas partes iguais? 45 mais 45 mais 45 mais 45. 45, 45, 90. Aqui 90 com 90, 180. Aqui tem 45, 45, 45, 45. Então é dividido em quantas fatias iguais aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso? Então quando eu pego aqui 45 dividido por 360, que eu estava falando para vocês hoje, se você fizer a simplificação com os números primos, vamos fazer com o número primo rapidinho aqui. Números primos, 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Número 2 é o primeiro número primo. Dá para dividir o 45 por 2 sem dar resto? Não. Número ímpar, né? Dá para dividir por 3? Dá. Quantos que dá 45 dividido por 3? Alguém sabe? 15. 360 também divide por 3? Sim. Quantos que dá? 120. Dá para dividir por 3 de novo? Dá. 15 dividido por 3? 5. Muito bom. 120 dividido por 3? 60. Dá para dividir por 3 de novo? Não, porque o 5 é primo. Então eu vou tentar dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. 60 dividido por 5. Quem vezes 5 dá 60? Escutei alguém falar. 12. E perdi algum lugar aqui. Me perdi em algum lugar aqui. Deixa eu apertar a pausa aqui para me achar onde que eu me perdi. Continuando, achei onde que eu me perdi aqui, ó. Presta atenção. 120 dividido por 2 dá 60. 120 dividido por 3 dá 40. Perdão. Mas a próxima vez você fala assim: ah, professor doidão, você tá errado aí, ó. Fumou uma, olha.
Tá doidão hoje, é? Parece que bateu a cabeça na quina. Então lá, 40 dividido por 5 dá 8. Agora sim, ele é 1/8 do tamanho. Então eu vou pegar aqui, ó, presta atenção. Agora que eu sei que é 1/8, eu vou pegar a circunferência inteira e vou dividir por 8. Alguém sabe quantos que dá 16 dividido por 8? 2. 2 o quê? Pi. Olha para vocês verem. 2π, 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 2π e 2π. Somando tudo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Ah, é verdade. Então a resposta correta não era 16, e sim a letra A. Próximo começa respondendo, Ana. Desculpe. E por aqui nós terminamos a nossa aula de correção dos Tarefa São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Deixa o like e se inscreva no canal.